Olá, internet! Deixa eu virar mais um pouquinho pra cá. Olá, internet! Seja bem-vindo a mais um programa, mais um Magrelo Cast. Tudo bom com vocês? Um pouquinho mais tarde hoje, porque a gente tem que se adaptar aos convidados também, que não é que é monopólio nem ditadura, não. Aqui trabalhamos com os horários. Tudo bom com vocês? Como é que tá o seu sábado? Como é que tá o seu dia? E eu quero dar aqueles recadinhos básicos que vocês já bem conhecem. Se vocês não me seguem aqui na Twitch, é muito simples. Vocês clicam aqui embaixo, tem um coraçãozinho aí que você só me segue e acompanha todo o meu trabalho, todos os meus podcasts e tudo mais. Se você quiser colaborar com a live, porque aqui é um estúdio que está crescendo, a gente está... conforme a gente vai melhorando, então com a sua colaboração você vai nos ajudar aqui a melhorar, tanto seja para o computador, para o cenário, e tem várias maneiras. Se você é assinante da Amazon Music, se você é assinante do Prime da Amazon, além do acesso à Amazon Music, o Prime, que é a entrega gratuita, o Prime Video, que é a Netflix da Amazon, você tem direito a dar uma inscrição gratuita aqui pro streamer que tá aqui vos falando, fazendo esse programa, que é um programa até bacana, um bate-papo bem legal. Se você quiser colaborar de outras maneiras, só você aqui embaixo tem pelo PicPay, pelo PayPal, tem o próprio Donate, então você escolhe a sua maneira que você quer ajudar aqui. E lembrando que no final do nosso bate-papo, nossa convidada já até expliquei ali para ele, tem uma balinha de bosta. Não, nem sempre tem bostinha, tá? Ai, meu Deus, tô comendo. Então ela já tem uma balinha garantida, que é para dar aquela graça no final do nosso podcast. Então, se você quiser colaborar, ela já tem uma. Agora, cada colaboração, ela tá comendo mais uma. Semana passada foram 3, hein? Gente, colaborem, mas torçam por mim, hein? Exatamente. E lembrando que amanhã vai estar disponível em formato de áudio nas melhores plataformas de áudio. Então você pode ir lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e agora entramos também no Google Podcast. Então estamos em 6 plataformas diferentes para você poder ouvir esse podcast aqui. E além desse episódio, que já é o episódio 33, teremos outros 32 programas atrás para você tá escutando e colaborando e ajudando também, que isso é bem bacana. Então só procura lá, Magrelo Cast, que você vai encontrar. Agora, sem mais delongas, temos que apresentar aqui a olha, esse programa tá ficando bom. Doutora Eleni Macedo. Tudo bom, Eleni? Muito bem, obrigada. E você, Yuri, como está? Eu estou ótimo. Agora, como eu falei, estou me recuperando, né? Que bom, né? Maravilha, faz parte, né? Exatamente. Do processo. Como você mesmo disse, não estava bem. Então, agora, para você ficar bom, vai se recuperar. São passos de formiga, na verdade. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Tem muita amoxicilina. Sim, e outra, né? Quando essa recuperação é muito rápida, a tendência é ter uma recaída. Sim. Então, quando nós nos recuperamos devagar, com certeza é para sarar realmente. Ah, com certeza. Então, vamos começar assim, ó. Eleni, pelo pouco que eu te conheço, você é psicóloga, doutora, apresentadora de programa na Mix, na Rádio Mix, isso, na NJ Notícias, e influencer digital. O que mais você é? Na verdade, eu não sou influencer digital, né? Eu sou doutora em Psicologia Clínica e da Saúde, certo, pela USP de São Paulo. Eu atuo em hospital público, sou concursada. Atuo como psicóloga hospitalar e também psico-oncologista. Atuo na área de oncologia, tá? Como psicóloga na área de oncologia. Ah, e entendi. Sou estudante de medicina na área de psiquiatria. Então, além de você estar fazendo tudo isso, você continua estudando. Com certeza, não parei até hoje, né? Desde que comecei, acho que na pré-escola, eu dei continuidade e cá estou eu agora com um pezinho no meu CRM. Ah, caramba, então você tem o de psicologia, você já tem? O CRP e o CFP, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia.
Ah, então já mete logo nos dois, já vamos, se for, vai com os dois pés no peito. Exatamente, né? E o CRM, que é o código, né, do registro da medicina. Caramba, e na medicina você já sabe mais ou menos qual a área que você vai seguir? Psiquiatria. Também? Psiquiatria. Mas tem essas diferenças? Tem, com certeza, né? Nós temos o psicólogo, né? O neurologista, que também trata da saúde mental, e o psiquiatra, né? O que difere um psicólogo de um psiquiatra, de um psicanalista? O psicanalista não temos graduação para psicanálise clínica, né? Tem um curso de aproximadamente 3 anos que você pode clinicar. E depois a psicologia, que a graduação são 5 anos, e depois... no meu caso, eu tenho várias especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado em psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia oncológica, né? E a psiquiatria é a área que você pode medicar, né? Que entra a farmacologia realmente, onde você pode medicar o paciente. E a psicologia não nos dá o direito de fazer um receituário controlado. Que é aquele famoso tarja preta, né? Exatamente. É os remedinhos para deixar legal. Então o que me fez partir para essa área de psiquiatria? Enquanto eu tenho um paciente com uma patologia mais severa, eu tenho que entrar com medicamento. Eu encaminho esse paciente para um psiquiatra, ele me volta, eu sempre digo, né? Me traz a receita antes de comprar. Então, ele me chega lá com 5, 6 remédios. Eu acho isso um absurdo. Então, eu quero eu mesma cuidar dos meus pacientes na área de medicamento e terapia. Então, eu quero associar no máximo 2 medicamentos, dependendo da patologia, e o restante somente com terapia mesmo. Que legal! Eu já fiz por muitos anos, né, terapia. Certo. Né, tem a minha terapeuta, no caso agora aqui em Limeira, né, apesar que agora, como ela disse, a gente tá no período assim, sem rodinhas, né? Certo. Que não tem que ficar o resto da vida, não. assim, se você tá se sentindo bem. É só a manutenção daí. Isso. A manutenção ainda tô, assim, eu que não tô indo mesmo, né? Ela falou pra ir, mas aí eu falei, não, acho que eu tô bem, então vamos indo. Vai espaçando uma terapia, uma sessão da outra, né? Isso. Até, fica 6 meses e vai uma vez. Quando você sente necessidade, você agenda e vai lá bater um papo com a sua terapeuta. Eu tem até que marcar. Bruna, a gente vai conversar, viu? Mas eu já passei, assim, eu tive um período, né? O pessoal que me segue aqui já sabe mais ou menos, que há alguns anos atrás eu tive um período de depressão mesmo, né? Eu não sabia o que eu tinha, só descobri quando eu já estava dentro. É mais ou menos assim que a povo descobre, né? A gente sempre tem que ficar atento. Passou de 15 dias e tristeza já não é mais só tristeza. Porque às vezes você está no estado depressivo, dura até 15 dias. Depois de 15 dias persistiu, procura uma ajuda. Porque tudo que é no início é mais fácil ser tratado. Sim. Eu, assim, de cabeça eu não lembro mais ou menos o que o psiquiatra me falou. Mas eu lembro, assim, momentos fortes, né? Que foi o período que eu fiquei sem dormir. Eu não dormia praticamente, né? Eu não dormia, só ia pro trabalho, para casa, não saía do meu quarto. Assim, essas coisas eu fui lendo também, né? Pra saber que eu não sabia o que eu tinha. E aí eu lembro que a primeira coisa que ele falou assim, não, a gente tem que tratar primeiro sua insônia. Aí me passou um remédio para dormir. Aí quando eu vi que eu melhorei do sono, eu mesmo fui lá e larguei do remédio, porque eu não falei, não vou ficar só no remédio, né, para dormir. E aí depois que eu comecei o tratamento terapêutico. É porque assim, à noite tudo que você tem acentua mais, né? Tem o fato da escuridão, tem o fato do período noturno. Então, quando você não está dormindo, automaticamente essa depressão vai potencializar mais em você. Por isso que ele começou a tratar a causa dessa depressão, né? E depois ele foi atrás das consequências. Então, vamos ver, não está dormindo, vai aumentar o quadro depressivo. Porque daí você começa a pensar tudo aquilo que você talvez não esteja conseguindo realizar, tudo aquilo que te deixa triste, você fica nostálgico, melancólico, pensando em coisas que já passaram há um tempo já. Então, mesmo as coisas felizes do passado, muitas vezes nós não queremos trazer à tona. Porque naquela época foi feliz e você não consegue voltar no passado. Mesmo que você viva
tudo de novo não vai ser da mesma maneira. Então, o passado não é algo legal para a gente ficar toda vez vindo à tona, né? Com nostalgia, melancolia. Isso também nos deixa depressivo, independente se é triste ou não. É passado, não se volta mais. É igual aquele ditado, né? Quem vive de passado é só o museu. Exatamente. Então, né? A gente fala que quem volta é caranguejo. Caranguejo anda de ladinho, tá super correto. Nós temos que seguir avante. É pra frente que se olha, né? Porque quem não olha pra frente tropeça. Tropica e cai, né? Nós tropica, mas não cai. Não é? Então é isso. Tropica, mas não cai. Exatamente. E tem quantos anos que você tá nessa área da psicologia e agora, né? Já vai... Isso. Olha, na verdade, aconteceu assim. Eu me formei em psicologia. Eu estava montando o consultório em Limeira, né? Que eu sou de Limeira. Certo. E o consultório praticamente já em vias de começar o atendimento, teve um concurso na cidade de Paulínia. E eu, totalmente imatura, estava numa pós-graduação, que era a primeira pós que eu fiz, de 18 meses, que dá 1 ano e meio, e apareceu esse concurso. Concurso esse que era 75 inscritos para 3 vagas. E eu falei, né? Eu tinha 22 anos, então faz mais de 14 anos que eu estou lá trabalhando como na área pública. Certo. E daí eu falei, eu vou prestar, mas para conhecer, né, ter um conhecimento como é o concurso público. E quando eu cheguei e vi a relação, era uma das mais jovens, sem experiência nenhuma. Tamanha foi a minha surpresa que eu passei em primeiro lugar. Caramba! Que da hora! Daí eu falei pro meu pai, ele falou, filha, mas é longe, né, Paulínia? No começo realmente era longe. Paulínia dá um chãozinho bom aí. Mas agora, pra mim, parece tipo Iracemápolis, né? Sim. Porque ir de volta todos os dias, né? Pega aquele costume e tudo mais. Exato. Daí eu comecei a clinicar, ou seja, atender nos postos de saúde. Que o psicólogo, quando ele é da área pública, ele atende gratuitamente. Certo. Que eu recebia pela prefeitura até então. Até hoje, né? Eu recebo pela prefeitura. E daí eu clinicava cada semana num posto de saúde, né? Eu seguia a norma, né, da prefeitura, o RH me enviava e eu ia para as periferias, às vezes emprestada para Americana, às vezes emprestada para Jundiaí e tal. Nossa, emprestada para Jundiaí. Foi 6 meses assim, um calvário, na verdade. Caramba, porque Jundiaí... Muito assim, longe. Paulínia, tudo bem, Americana do lado, mas Jundiaí lá... Mas foi, assim, na verdade, um teste de fogo para mim, né? Eu aprendi muito. No começo, eu fui umas 2 semanas, fui e voltei. Depois eu falei, não dá. Porque tem ajuda de custo, a gente não paga pedágio e nem o combustível. Mas tem o desgaste físico, né? Ah, claro. E eu deixei de atender no meu consultório, quando eu estava em Jundiaí. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um amigo para atender no consultório e fiquei daí durante a semana lá em Jundiaí. E eu já tinha minha filha, né? Que eu tenho uma filha. Ela ficava com a minha mãe, com o meu marido. E eu ficava durante a semana, de sexta-feira no final das minhas horas, que eram 6 horas diárias, né? Eu saía, terminava às 14 horas. Eu vinha para Limeira e retomava só na segunda-feira. Isso por 6 meses. Depois eu voltei para Paulínia. O diretor do hospital do municipal me disse, se você fizer uma pós em psicologia hospitalar, quando você ter concluído o primeiro semestre, que são 3 semestres, eu vou te colocar no hospital. E daí eu me interessei pela psicologia hospitalar e lá eu estou até hoje. Isso tem vai fazer 13 anos agora, né? Que eu estou no hospital, psico-oncologista só tem eu no hospital, doutora em psicologia clínica somente eu também, e depois tem os demais psicólogos hospitalares que atuam comigo. Então, concursada sou eu e mais um psicólogo, e os outros são ACT, né, que fala, CLT. Os outros são CLT ou terceirizados. Geralmente os plantonistas são terceirizados. E a gente, eu no meu caso sou concursada e mais um psicólogo, nós temos um plantão mensal. Mas esse plantão também é negociado, troca por banco de horas, né? Que o que a gente mais tem lá é banco de horas. Se fosse trocar por dinheiro, dava um bom dinheiro.
Hospital, faz aí, faz a boa. Né? Final de ano aí e tal, presente de Natal tá caro, Não é? gasolina tá cara. Pois é, mas é maravilhoso, assim, o meu trabalho, eu falo que eu adoro, eu amo de paixão mesmo, o hospital é maravilhoso, e eu atendo o consultório de Limeira, Piracicaba e Rio Claro. Mas aí pela prefeitura ou não? Pela prefeitura não. Pela prefeitura é somente lá no municipal. Mesmo, isso. Né? O consultório de Limeira é particular. Ah, sim. É meu, né? O consultório de Piracicaba também é particular, é meu. E em Rio Claro eu faço um atendimento uma tarde mensal. Daí eu faço meio que um trabalho voluntário. 50% é voluntário para ajudar uma causa. Sim. Esse de Rio Claro. Então eu vou direto de Paulínia para Rio Claro. Ah, aí é só cortar ali para o Americano. Isso, exatamente. Daí eu vou pela Bandeirantes, né, que é mais fácil. É mais fácil. E para Piracicaba também eu vou pela Bandeirantes. E daí o dia que eu vou para Piracicaba, eu tenho alguns pacientes da parte de oncologia, né, TMO, que é o transplante de medula óssea, do fornecedores que também eu dou um pulo até lá para atender esses pacientes. Caramba, é muita coisa, né? Pois é bem corrido. Bem corrido. E como é que nesse meio tempo você ainda consegue fazer o seu programa na Mix, na NJ? Onde que encaixa? Que eu tô aqui, tô vendo tudo que você tá falando aí. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não faço nada. Certo, vamos lá, né? É gestão de tempo, né, Yuri? Sim. A gente se programa, na verdade, né? Não é fácil, é bem corrido, né? E agora também estudando medicina. Enquanto eu estava com curso, fazendo alguma coisa não tão assim firme, né? Sim. Porque a medicina exige muito. A minha sorte é que o doutorado, o mestrado, a psicologia me trouxe muito embasamento para a psiquiatria. Ah, isso é bom, né? Isso é bom. E nós tivemos também com a pandemia um tempão de aula online. Então isso me ajudou bastante. Mas eu confesso para você que a minha vida é assim, essa maratona de segunda a sábado, diretão mesmo. Aí domingo acorda à tarde. Daí domingo eu dou uma descansada, mas eu tiro 2 horas para estudar também. É assim, né? Aquela mantendo bem Caxias, exatamente. Isso é bom. Isso é bom porque assim, se você... Pelo jeito é algo que você sempre quis fazer. Sempre quis e gosto muito, eu tenho muito gosto pela leitura, tenho muita facilidade, mas eu não recomendo que as pessoas deixem de descansar, de ter qualidade de vida, de dormir a quantidade que necessita, porque isso é peculiar, né? Cada um tem a sua necessidade. O meu corpo, ele necessita de 5, 6 horas, assim... diretão dormindo. Se eu dormir 5 horas direto, sem ser a prestação, né? Pra mim tá tranquilo. Eu tô super bem, eu acordo super disposta. Então, pra mim, o sono direto me faz falta. E a alimentação também, né? Que a gente tem que estar sempre de olho, porque é um combustível por uma qualidade de vida de fato. Mas eu não assim, sugiro que as pessoas façam na loucura, se atropelando. Tem que ter toda uma gestão de tempo e lembrar da nossa qualidade de vida e também momentos de lazer é lazer, né? Compromisso combinado é compromisso assumido, tanto que você viu que eu vim, né? Sim, nenhum momento eu disse pra você, olha, eu vou ter problema com o horário, eu cheguei em cima da hora, mas eu cheguei. Não, antes tarde do que nunca, com certeza, né? Então é isso. Não, mas é aquela coisa, assim, compromisso de horário também, eu tenho muito isso comigo, em questão de horário, é importante para manter a direção, né, da sua vida. E também a seriedade, né? A seriedade, com certeza. Então, assim, eu de faltar eu sabia que não ia acontecer. Atrasar, a gente atrasou um pouquinho, também foi um pouco... problemas técnicos, tá, gente? Isso acontece, é ao vivo, né? O pessoal que tá ouvindo aqui agora começou um pouquinho mais tarde, que a gente marcou às 3. O pessoal que tá ouvindo, né? Eu tenho que me policiar. Eu cheguei às 15 horas em ponto. Foi. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Mas aí, o pessoal que tá nos ouvindo aqui, seja na sua plataforma de áudio, começou um pouquinho mais tarde, no horário. Se você quiser assistir ao vivo, é só entrar no meu canal, twitch.tv. twitch.tv/oiurisave. E então todo sábado a gente tá aqui às 2, às vezes às 3, depende do nosso convidado, mas a gente sempre tá aqui. Então, para você que tá nos ouvindo, é só nos acompanhar também. E também acompanha a doutora lá, a doutora Helene Macedo Oficial.
procurar, que ela tem umas dicas, eu vejo lá. Você acha que eu Com não certeza. Ai, que bom, muito obrigada. Eu vejo lá, só que assim, você... Por isso que eu tô falando, que onde é que encaixa tudo isso? Porque eu fico olhando lá e falo assim, não, faz a postagem, né? Assim, eu acredito, claro, no momento ali que você tá meio tranquilo no seu consultório, né? Provavelmente você já geralmente é à noite que eu escrevo. À noite? É à noite, porque eu tenho muita inspiração pra noite. Então eu escrevo e já deixo salvo para depois postar. Ah, então você se considera um pouco uma criadora de conteúdo também? Sim, eu gosto muito de escrever. Eu acho que no momento que você está inspirada, né? Por que não passar para as pessoas? Sim. Né? E nas suas redes sociais, fora a parte do seu trabalho, né, que você faz, o que você gosta de transparecer para as pessoas? O que eu também tenho a minha vida, né? Que atrás da doutora Eleni Macedo, eu viajo a passeio, né? Agora não muito por conta da pandemia, que eu tenho família, que eu curto minha família, que eu amo de paixão a minha mãe, meu marido, minha filha, meus irmãos, e que eu tenho uma vida de lazer como todos e qualquer, né? Sim. Que eu vou à praia, eu vou à piscina, eu me divirto também, né? Ah, ser humano, né? Com certeza, não né? Não é um robô. Esses dias, né, eu acho que não tem problema nenhum a gente comentar. No programa... Pode ficar tranquilo que aqui o programa é meu, aqui não tem... Que legal. Pode falar o que quiser, à vontade, não tem problema. Na Semana das Crianças, nós fizemos um programa especial, tanto na E agora estamos online de novo. Agora voltamos, agora tá tudo certo. Agora, pro pessoal que perdeu, que tá voltando agora, você que perdeu, a gente deu uma pequena pausa porque... forçada, né? Foi uma pausa forçada aí, porque a internet simplesmente resolveu cair, né? Caiu aí por uns 5 minutinhos, foram 5 minutinhos. Uns 5 minutos, 5 minutos. Bem na hora do tava assunto. Não né? é? Aí vamos lá, vamos ter que engrenar de novo o assunto aí. Então, nós estávamos falando sobre a Semana da Criança e do professor que você fez na NJ Notícias. Eu falei disso porque você perguntou para mim o que eu costumo postar nas minhas redes sociais pessoal, né? Bem lembrado, bem lembrado. E isso me veio à cabeça, porque na semana que antecedia o Dia das Crianças com o Dia do Professor, né, me veio à cabeça de apresentar um programa voltado para ambos. Certo. Para o professor e para o Dia das Crianças, né? Com brindes para o professor, para as crianças e tudo. Nas duas emissoras. Então, o Josué apresenta comigo no NJ, né? Sim. E ele foi de aluno, o Pedrinho, e eu fui de aluna, a Clarinha, no sábado isso. Eu acho que eu não devo ter assistido, porque Mas no você sábado... lembra dos nomes, né? Não, eu digo assim, quando você falou do Pedrinho e tudo mais, vocês foram caracterizados, não foram? Exatamente. Então, acho que foi por isso, porque Sim. eu fiquei, assim, no sábado eu não consigo, porque eu tô aqui no programa também. Sim. Mas eu lembro vagamente o pessoal ter postado, você também. Foi muito divulgado, porque foi um programa muito legal, né? E nós fizemos o quê? Apresentamos lá na NJ, saímos da NJ e partimos para a Mix. Eu carreguei os dois comigo, né? Certo. A minha carreira lá é solo e tal, mas os levei como convidados, né? Legal. E fizemos o programa de 2 horas também na Mix, com vários brindes. A gente teve mais de 50 brindes para sorteio. Legal. Né? Então, assim, foi um programa muito bom. Por quê? Com a participação da Chico Macaco? A Chico Macaco doou um brinde para a gente sortear. Isso, nesse ponto, assim, da participação. Exatamente. Né? Então, várias pessoas, apoiadores, pacientes, né, gentilmente doaram brinquedos e presentes para os professores. E nós fizemos sorteio entre as pessoas que se interagiram, né, compartilharam o programa e tal. E nós, tanto eu quanto o Josué e a professora Kathleen, que é a Kátia, é uma paciente e também uma amiga. Nós não temos amigo paciente, porém nós temos paciente amigo, né? Porque o amigo não pode tornar-se paciente, mas o paciente torna-se amigo com o passar do tempo, não tem como, é inevitável. Não tem como você encontrar um paciente de 2 anos na rua e fingir que ele não é nada teu, né? É aquela coisinha. Não tem jeito, né? Mas aproveitando o gancho, já teve algum paciente que assim, no profissional, daquela do falsão, tanto no profissional, né, que na hora que tava na rua, você falou assim, vixe, não...
comigo, da minha parte. Com você, isso. Assim, o que a gente faz é o quê? Nunca deixar transparecer que ele é um paciente. Sim. Sempre é um conhecido, é um amigo, é outra pessoa, menos paciente. A menos que ele apresente a gente para a pessoa que está com ele como, é a minha psicóloga. É a doutora Eleni, minha psicóloga. Sim. Então, tudo bem. Agora, se não, a gente procura tratar, oi, tudo bem, tal. E se quem está com a gente, ou a própria pessoa pergunta, é um amigo, né? Então, a gente leva o quê? De acordo com o gosto do paciente. Se ele quer ser visto como paciente ali, ok. Se não, pra gente é um amigo e tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Entendi. E retomando, né, ao assunto que eu ia comentar, foi muito legal, foi gratificante demais. A intenção foi resgatar o quê? O verdadeiro valor do professor. Certo. Né, que nós representamos uma sala de aula, a Kátia era a professora Kathleen, onde eu e o Pedrinho, a Clarinha e o Pedrinho fazia muita bagunça na sala de aula, né? Para demonstrar para os pais o quão importante é o papel do professor realmente, porque nessa pandemia os pais não davam conta dos filhos em casa com 2 filhos. Imagina uma sala de aula com 40 alunos. E também fazer uma homenagem ao Dia da Criança, né? Ele todo Peralta, eu também, a gente brincando, na NJ chamou a diretora pra gente. Então foi literalmente uma sala de aula, né? Nós colocamos um cenário com mais alunos, aparentando que teria mais alunos e tal. E nós fomos caracterizados literalmente. Ele foi com uma camisa do Madonna da Argentina, né? Maradona, olha, Madonna. Do Maradona da Argentina, número 10, se eu não me engano. Isso. E para confundir todo mundo, ele falava que era a camisa do Brasil, né? Era da Argentina e tal. Ou seja, e eu fui toda uniformizada, com o uniforme do colégio mesmo, que eu ainda tenho, a sainha e tal, né? Por eu não ter me evoluído tanto no corpo, a saia me serve ainda. Que bom! Que bom, né? Que bom. E fui de tênis e tal, né? De Maria Chiquinha e tudo mais. E a gente representou realmente a criança. A gente queria passar essa imagem da criança. Legal. E nós tiramos várias fotos e tal. O que eu fiz? Eu cheguei no meu apartamento e pedi para meu marido tirar uma foto e fiz um texto em homenagem ao Dia da Criança e postei essa foto. Sim. Vestida de criança. Né? Postei na minha rede social profissional, pessoal, né? Em todas as redes sociais. E tive 2 comentários maldosos. Que você chegou no ponto que eu queria falar mesmo, exatamente isso. Porque assim, você é uma profissional bem dedicada, né? Bem assim, bem conceituada na sua área. Sim. Né? Para quem te segue já sabe mais ou menos isso. E ainda assim tem essas pessoas, porque assim, você é uma mulher bonita também. Muito obrigada. Sim, claro. E ainda tem, né? Sempre vai ter, infelizmente sempre vai ter. E agora imagina você, né, como você estava toda caracterizada, né, pro Dia das Crianças. E aí, na hora que você falou, eu já ia perguntar junto, mas você já falou. Pois então, é. Teve. Isso eu confesso pra você que, assim, acho que é a primeira vez que eu me senti muito chateada. E eu postei uma foto, tava com a sainha de preguinhas, né? Mas eu coloquei um shorts embaixo, porque Sim. eu sou uma pessoa muito... Eu acho que o profissional, a gente tem que ter uma ética, uma linha muito séria. Certo. E o psicólogo, principalmente, né? Eu acho que todas as profissões, na verdade. Sim, o professor, o médico, né? Todo mundo. A gente tem um exemplo realmente a passar. Mas eu estava com uma sainha, com a perna cruzada, meu marido tirou essa foto e eu postei. Nas redes sociais e compartilhei, né? Postei em uma e compartilhei em todas. E no meu pessoal, 2 pessoas fez um comentário, era um homem e uma mulher, que são amigos do Facebook, criticando, né? Uma psicóloga com uma foto sexy dessa, mas estava com a foto era do joelho para cima, mostrando o meu rosto, tal, uma camiseta por dentro da sainha, tudo, nada que desabonasse. Nada sensualizando. Exatamente, não foi esse o meu intuito, na verdade. Foi tipo tirar uma foto com cara de moleca, literalmente. E tamanha foi a minha indignação, né? Eu fiquei muito chateada, eu não respondi, não retruquei, eu apenas excluí o comentário.
Eu não bloqueei a pessoa, eu não desfiz a amizade das duas pessoas, né? Um comentário era isso. Eu confesso para você que sim. Mas a minha educação que eu aprendi lá enquanto criança, a minha inteligência emocional não me deixou que eu devolvesse a altura. Porque eu poderia dizer que eu sou um ser humano como todos e qualquer, né? Claro. Eu poderia postar a foto do jeito que eu quisesse. O conteúdo era para homenagear as crianças realmente. Eu estava vestida de criança, então eu não estava sensualizando nada, eu não postei uma foto de biquíni, de corpo inteiro. Aliás, nem tem isso nas minhas redes sociais, foto com biquíni inteiro, nem no meu perfil pessoal. Mas se eu quiser colocar, eu coloco, porque, como eu já disse, atrás da doutora Eleni, que senta e ouve as pessoas no divã, tem a Eleni, mãe, filha, esposa, irmã, né? E que tem amigos. A gente também tem uma vida interpessoal, uma vida social, que eu me sociabilizo com as pessoas. Então, as pessoas têm que ver o profissional da área da saúde ou de qualquer outra área como pessoa normal, porque eu sou psicóloga dentro do meu consultório e dentro do hospital. Fora dali, não tem que colocar a minha profissão em xeque, né? Claro, com eu certeza. não sensualizei nada, eu apenas aproveitei a foto e postei. Daí o que eu fiz? Eu fiquei bem chateada, eu recortei a foto e postei daí da cintura para cima. Eu repostei a foto da cintura para cima. Sim. Porque aquilo eu não sei, me pegou no contrapé de fato, porque isso nunca havia acontecido. Mexeu com a minha ética, com o meu brilho. Não sei se você consegue me compreender. Não, eu compreendo perfeitamente. E eu não falei isso com ninguém, estou dizendo isso aqui. Não falei para o meu marido, não falei para minha filha, porque eu tenho certeza que se eu falasse isso, eles iam falar: não, você não vai excluir comentário, não vai mudar a foto. Pelo contrário, deixa do jeito que está, porque o julgamento não são as pessoas que fazem, e sim você mesma, né? Porque nós somos autojulgadores. Quando a gente tem uma ética, uma conduta séria, a gente se autojulga, né? Claro, com certeza. Então foi uma passagem que tem pouco tempo que me aconteceu, nunca havia me acontecido nada, porque às vezes eu posto foto no carro, no hospital, no consultório. Você sabe que eu posto textos mesmo, eu escrevo bastante, né? Textos motivadores, para autoestima, autoconhecimento. Eu sou colunista de jornais, eu sempre divulgo em jornais também, para estar ajudando e auxiliando as pessoas. Que legal! E já pegando a parte, quando você falou que você foi lá na Mix, né? Você tem o seu programa na Mix. Como é que foi você... como você falou que é um programa mais seu. Você que foi atrás ou foi um convite do pessoal da Mix? Foi um convite. Eu era de uma outra emissora, né? Eu fiquei 1 ano e 3 meses na outra emissora, apresentando aos sábados também o programa no qual eu dividia com uma outra pessoa. E, de repente, me deu vontade de deixar a emissora e não ficar mais lá. Eu já havia recebido o convite da Mix e de outras emissoras também. E fiquei por 2 meses daí sem apresentar, fui para a NJ, da NJ o pessoal da Mix entrou em contato, né, me convidando novamente, não, vem para a Mix agora, tal. E com isso eu aceitei, estou nessa carreira solo, aceitei esse desafio, né, que, como eu disse para você na nossa conversa nos bastidores, que é meio complicado você interagir com o microfone, câmera, os ouvintes, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dar muita atenção, então eu penso que eu não posso ficar o tempo todo olhando. Lá nós temos uma tela, né? De um monitor realmente, então não é o celular. Mas eu não gosto de me prender muito à rede social ali e não dar atenção para o ouvinte, não dar atenção para o convidado. Mas em 3 programas eu confesso para você que eu peguei todo jeito. Agora eu tenho o tempo de cumprimentar, o tempo de falar dos apoiadores, o tempo. E daí o que eu fiz? Eu gravei, deixei gravado algumas divulgações. Nesse período eu pego o nome dos internautas, dos ouvintes,
para fazer o sorteio. Então eu consegui conciliar tudo. Graças a Deus tem dado muito certo. E lá na Mix é só a parte rádio mesmo? Lá é rádio, né? Facebook, YouTube, Instagram. Então, mas tem o vídeo então? Isso. Tem o vídeo também, a parte do vídeo. Pensei, não, porque não. Antes, há alguns anos atrás, era TV Mix e Rádio Mix. Isso. Aí eles pararam com a TV Mix. Só a rádio, né? Agora só ficou a rádio. Ficou a rádio, mas ela tem o alcance pela internet, através do Facebook. Sim. Que nem o meu sogro com a minha sogra assiste em São Paulo o meu programa. Legal. A minha cunhada assiste no Japão. Só que assim, como ele começa ao meio-dia, lá é meia-noite. Então ela assiste no dia seguinte. Ela já conseguiu acompanhar em tempo real. Mas isso, né, esporadicamente. Então, de Tóquio, ela consegue ver o programa da Mix, que ainda é AM, e o mês que vem estaremos com FM. Eu acho que eu não sei se... Não foi você que me passou falando que a Mix realmente agora ia ser... Acho que fui eu que comentei com você, sim. Lá na Glamour. Acho que fui eu que falei pra você. Porque já tem, o pessoal não sabe, gente, aquela coisa, gestão de tempo, já tá agendado isso aqui, ó. Não é? Aos 4 meses... Por aí. Uns 4 meses, exato. É mais ou menos isso. Uhum. Né? Mas que legal, eu fico muito feliz, assim, de ver, assim, que agora conhecendo um pouco melhor, né, a sua carreira. Sim. Ver como é que você consegue fazer toda essa gestão do tempo, né? Até eu vou pegando um pouquinho o jeito, assim. Não é? E funciona muito, né? Funciona porque, assim, nós temos que ter isso. Eu falo até para a rede social, né? Eu sempre falo para os meus pacientes... agora nessa pandemia houve muita briga entre pais e filhos, né? Uhum. Mães pegando no pé porque o filho fica só na rede social. Então, o que eu sempre dou a dica? Pega uma parte do teu tempo, 1 hora. No meu caso, eu pego 40 minutos. Para rede social, assim, para curtir Facebook, para ver alguma coisa, né? Nada que eu vá fazer pesquisas, daí a gente sai um pouquinho do tempo. Sim. Mas eu pego geralmente assim, meia hora, 40 minutos e divido. Então, por exemplo, na hora do café no hospital, eu tenho meia hora, 25 minutos de café. Desses 25, 10 eu tiro para rede social. Então, eu divido meia hora em 3 etapas. 10 minutos na manhã, 10 minutos no final da tarde entre um paciente e outro, e hora no final da noite, né? Mais 10 minutos para coisas banais, vamos dizer, para especular, ver o Face das pessoas, publicações, porque eu acho muito legal nós prestigiarmos também as postagens, né, das pessoas. Com certeza. Agora, exceto quando eu vou fazer uma pesquisa, daí eu me permito, né, ficar mais tempo. Mas se as pessoas dividirem ou então ficar meia hora, 40 minutos direto na rede social para coisas não, assim, para coisas para entretenimento de fato, você consegue, porque se você se prender somente nisso e não ter uma gestão de tempo, você vai perder muito tempo do teu dia numa coisa que não vai te levar a nada e a lugar nenhum. Com certeza. E assim, voltando um pouco agora à parte da psicologia, também um pouco a ver com a gestão do tempo, por exemplo, tem muitas pessoas que eu conheço, principalmente na época quando eu falei assim, não, gente, eu faço terapia e tudo mais, que encara como uma coisa assim, meu Deus do céu, você tá doido? Alguma, né? Tem sempre esse assim, não, você tá bem? Você tá tudo bem com você? Eu falei, gente, eu tô... Como é que você encara assim, como é que... Por exemplo, se a pessoa não te conhece como a doutora Eleni, só a Eleni, né? Não sabe dos seus PhD, PDD, PDB, tudo mais aí do seu trabalho, como é que você trata de uma pessoa assim que tem aquela... praticamente um preconceito, né? Não sabe, acha que só vai para psicologia, para psiquiatria, psicologia, qual seja o ramo, né? Tratar da cabeça, né? Eu até fiz muitos anos atrás, eu fiz aquele eletroencefalograma e comprovou que eu sou doido mesmo. Olha que maravilha, ele assume, maravilha isso. Não, porque a gente é doido mesmo. Olha, de médico, psicólogo e louco, todos nós temos um pouco. Exatamente. Não é? Então, como é que você, assim, começa a tratar pessoas, assim, que tem esse... eu posso dizer não, eu acho que deve ser um medo da pessoa.
Na verdade, Yuri, nós não vencemos esse estigma ainda, né? É um difícil, tabu né? ainda, é um tabu, né? Melhorou muito de uns 5 anos para cá, melhorou muito mesmo, mas eu ainda tenho paciente que a esposa faz e o marido não sabe. Eu tenho paciente que o marido faz e a esposa não sabe. Filho faz, o pai não sabe. Tem gente que faz e ninguém sabe, entendeu? Então, a pessoa, tipo, quase entra... com fantasia no consultório para ninguém ver que a pessoa está ali. Então, marcou o horário, ela chega em cima do horário para não ficar na sala de espera e direto para o consultório para que ninguém a veja. Isso tanto para o homem quanto para a mulher. Ainda temos esse tabu, infelizmente, né? Mas, aproveitando que você deu essa deixa, todos nós precisamos de terapia, independente de ter ou não alguma patologia. Porque aquela pessoa que fala pra você, você é louco, quem vai em psicólogo é louco, quem faz terapia, que faz análise é louco. Imagina, todos nós devemos ter alguém para falar, uma pessoa imparcial que não vai te julgar, não vai te criticar de maneira alguma, né? Te dar um acolhimento de fato. E o papel do psicólogo, do analista, do psiquiatra é fazer isso. Então, hoje, a psicologia clínica, que é a minha linha realmente, a clínica, nós trabalhamos com embasamento em exames. Então, é algo muito sério. E precisamos pensar que a saúde mental, ela está ligada diretamente à saúde física. Se eu não tenho, né, a minha tríade, que é a mente, o espírito e o corpo equilibrado, consequentemente, eu não terei uma boa vida, uma qualidade de vida. Então, tudo que nós temos na mente vai refletir no físico. Tudo que nós temos no físico vai refletir no nosso emocional. Mente sã, corpo são, né? Então, quando eu tenho uma dor na perna e eu passo por uma emoção muito grande, seja ela triste ou feliz, vai refletir nesta minha dor. Porque o que comanda o nosso corpo é o nosso cérebro, ou seja, o nosso sistema nervoso central. Então, essas coisas de que psicólogo é para louco, psicólogo é para doido, psiquiatra, não tem isso. Hoje, qualquer um de nós precisamos sim fazer um diagnóstico, né? Termos um diagnóstico realmente preciso com neurologista, com psiquiatra, com psicólogo, com analista. Fazer terapia comportamental é maravilhoso. Quem não conhece deveria procurar conhecer, porque é fantástico. Uma vez que você vai entender que não tem nada a ver com o louco. E outra coisa, né? Essa denominação já não se usa mais. Hoje é deficiente mental, né? Que é o DM que nós chamamos. E para uma pessoa chegar a ser deficiente mental, ela tem que talvez nascer já com alguma patologia realmente, com o PC, que é a paralisia cerebral, que vai atingir parte do sistema nervoso central, parte da massa cefálica, né? Não vai ter todos os neurônios. Para ser um deficiente mental, uma pessoa que tem esquizofrenia não é deficiente mental, ela tem um problema mental, um transtorno mental, porém é tratável com medicamento associado à terapia. Então, hoje, essa história de que louco, psiquiatra é lugar de louco, psicólogo é para louco, não tem isso, porque ninguém é louco, né? A pessoa só é louca realmente quando você vê ela rasgando dinheiro ou comendo algo que não é legal de se comer. Tipo cocô, né? Exatamente. Caso contrário, ninguém é louco, né? Nós temos o nosso momento, talvez, de sermos mais extrovertidos, talvez um momento que a gente dá uma surtada. Quem nunca teve um surto, né? De raiva, de nervoso, que atire a primeira pedra, né? Às vezes não dá vontade de fazer igual aquele filme do Michael Douglas, Um Dia de Fúria, né? Não é? E não é isso. Né? Nós, enquanto simples mortais, nós temos vontade, às vezes, de fazer um monte de coisa. É que a nossa inteligência emocional, né, por sermos racionais, a gente dá uma segurada. Mas quem nunca surtou por algo que está com raiva, por alguma coisa que aconteceu de fato, né? Nós nunca podemos dizer, eu não faria tal coisa que tal pessoa fez, porque nem a nós conhecemos. Nós não sabemos o nosso limite. Eu tenho paciente que chega e fala, se eu chegar a ser traído e pegar, eu mato. Eu falo, não diga isso, porque pode ser que você vá embora e não faça nada.
E, não é? Com e certeza. Às vezes você fala, se eu chegar a ser traído, eu não faço nada, eu vou embora, você mata. Né? Não, tanto que eu conheço um casal que falava exatamente isso, assim, não, que eu não perdoo traição, que eu não, né, não vou perdoar, nunca perdoarei. Aí aconteceu do marido e casou. Pois é. Então a gente não sabe, vai depender do momento, daquilo que você está sentindo mesmo. No momento, né? No momento, né? Então essa raiva, essa explosão é de momento. Por isso que eu falo, eu não conheço você por completo, eu posso viver com você 30 anos numa relação de amizade com você que eu não vou te conhecer. Pode ser que um dia você vai me surpreender com alguma atitude, com algum comportamento. E nem você mesmo se conhece, porque de repente você fala, eu não faria tal coisa, e daqui a pouco você está fazendo. Isso é verdade. E a Eleni, fora do consultório, fora da rádio, curte um cinema, uma série? Adoro uma série, um cinema, filmes, adoro dançar, eu adoro sair, me divertir, viajar, eu adoro viajar. Se você entrar na minha rede social, eu gosto muito. Né? E infelizmente. Dançar, você era ventre? Oi? Era dança... não, na verdade, minha filha é bailarina, né? Ah, que legal. A minha filha é bailarina, tá fora do país, dançando fora do país. Minha filha ainda é bem jovem, né? Mas já é maior. Eu fui mãe bem cedo. E eu também sempre tive esse gosto pela dança. Já fiz dança do ventre, mas não sou dançarina da dança do ventre, sim, não. Sim. Na verdade, eu sou bem eclética, sou bem versátil mesmo. Faz o que gosta. Isso, exatamente. Então, dançar para mim é sair numa noite e dançar com meu marido, me divertir ao lado do meu marido, com amigos, né? Numa festa em família. Então, assim, é uma vida normal, como todo mundo. Ah, legal. E o seu marido também é um doutor Macedo? O meu marido, na verdade, ele trabalha na área da saúde, né? Ele é doutor, mas não é doutor na área da saúde. Ah, qual tipo de... Ele é doutor em... aliás, né, vamos falar que também, né, ele é zootecnista, ele é doutor em zootecnia. Desculpa a minha ignorância. Qual é a área mesmo? A área de zootecnia é o quê? Eu penso assim, se é zoo, é bicho. Exatamente. Então mas não é veterinário, não, tá? Eu sei que tem, né, uma diferença aí. Isso. Então, o quê? Trabalha com parte de alimento para animais, essas coisas. Legal. Porém, ele trabalha na área da saúde em empresas de saúde. Sim, então, sim, ele sim. é doutor na área de zootecnia, mas ele atua na área de zootecnia, mas assim, como consultoria. Ah, entendi. Para zootecnia. Então, ele não trabalha direto com animais. Uhum. Ele trabalha na área da saúde para humanos, realmente, e atua como consultor, né? Numa empresa dele mesmo, como consultor de produtos de zootecnia. E também nas empresas de área de saúde. Tipo, por exemplo, Unimed, Vera Cruz, né? É uma empresa que eles têm, que são tem os convênios com os planos de saúde. Legal. Então, ele atua nesta área. Ah, legal. E só lembrando pro pessoal que está nos assistindo, que não está nos ouvindo, amanhã vai estar disponível, né, em formato de áudio nas plataformas de áudio. Então você pode pesquisar lá, pode procurar Magrelo Cash em todas as plataformas de áudio. Amanhã, já depois eu não tenho um horário específico. Fica ligado, ativa o sininho que... Ativa o sininho. A melhor forma, né? Não, ativa o sininho, porque assim, às vezes eu coloco um horário, aí vai que eu errei e coloquei mais tarde. Então, é só ativar o sininho, procura lá Magrelo Cash que vai estar lá todos os outros episódios para você maratonar, e tem muito episódio, tem cada conversa legal, tanto quanto com a Eleni, que tá muito bom. E na quarta-feira, eu quase esquecendo, vai rolar a reprise no meu canal no YouTube, então só procurar lá o Yuri Save, lá no YouTube vai estar disponível, aí esse tem horário mesmo, tá? Esse aí às 9 horas da manhã. Então às 9 horas da manhã lá no meu canal no YouTube, e aqui na Twitch também vai rolar uma reprise também no mesmo horário, um pouco depois, dependendo do horário que iniciar lá. Mas é quase junto aí, então fique ligado, porque lá no YouTube vai estar editado, porque, né, tivemos esse contratempo. Aqui vai estar na íntegra e vocês se viram aí.
A gente, né? Com certeza, mas eu acho legal isso também do cru, né? Sim, sim. Porque assim, como a gente teve a pausa, aí pausou aqui, então vou ter que juntar, depois sim. Faz os... Isso. O que não tiver legal, você corta e aproveita. Não, a gente aproveita tudo. Aqui no... A gente só tira a parte do corte que foi o corte da internet. Tá paga, sim. Tá? E como é que é, assim... Porque querendo ou não, você é uma pessoa muito pública, né? Assim, você tá no hospital, tá nas redes sociais, né? Nos programas de rádio. Por exemplo, uma pergunta que eu fiz até pra minha terapeuta uma vez. Quando você tá numa roda de amigos, você conheceu uma galera nova. Aí você fala assim, meu nome é Leni, sou psiquiatra, boa. Sou psiquiatra, ou psicóloga, no caso, que eu ia misturar os dois, né? Sim, legal, psiquiatra. Psiquiatra. E algumas pessoas ficam com medo assim, ixi, ela vai me analisar. Sim. Eu fico assim, eu não tenho, pra mim tanto faz, eu já falo, eu sou doido mesmo e tiro suas conclusões. Mas teve pessoa que falou assim, não, se eu conheço uma pessoa assim, eu não quero que fique me analisando, não. Mas deixa eu analisar hoje. Ela não vai falar nada. Inclusive, um amigo tem Ou então, alguns... se quer falar, R$200. Não é? A hora. Ou um minuto, dependendo da pessoa. Tem uns 6 meses, um amigo me disse, eu estou conhecendo uma pessoa, o que você acha? Ela é psicóloga. Eu falei, que legal, né? Fiquei super empolgada. Ele falou, Sim. então, mas eu estou com medo porque ela vai ficar me analisando. Eu falei, Vem cá, tirem anjo. isso da cabeça. Vem cá, anjo. Eu falei, tire isso da cabeça e falo para as pessoas. Por quê? Se você me lembrar que eu tenho que te analisar, daí eu vou te analisar. Sim, né? Claro. Por que medo de ser analisado? Porque nós olhamos muito no olho da pessoa. Sim. Né? É do psicólogo isso? Faz parte. Mas eu acho que mesmo que eu não fosse psicóloga, eu iria olhar. Porque é a maneira de você dar atenção. Porque quando você fala com alguém que a pessoa tá ali assim, olha, ou a pessoa tá mentindo pra você, ou ela não quer te encarar, né? É muito estranho, eu acho meio mal educado você não olhar nos olhos da pessoa para conversar. Então, essa história de psicólogo, psiquiatra, vai estar me analisando, a gente não é profissional 24 horas. Então, às vezes eu estou olhando para você, prestando atenção no que você está me dizendo, mas eu não estou analisando a sua expressão facial, se você treme do ladinho a bochecha, os seus lábios vai dar uma tremidinha, né? Porque isso são sinais que quer dizer algumas coisas, né? Sim, Num outro bate-papo, posso até dar algumas dicas para vocês em relação à expressão facial, o que ela nos diz, ela nos conta muito sobre a nossa personalidade. A neurolinguística, né? Exatamente. Eu acho uma área fantástico. E o nosso olhar também, né? Sim. Por que nós, enquanto profissionais da saúde mental, a gente não tem dificuldade com a máscara? Porque você lê o olhar da pessoa. Né? E quando você tem a junção da fala e do olhar, fica perfeito, né? Você tem a fala e o visual, imagina. Então, mas não é porque a pessoa é da área da psicologia que ela vai estar sorria, você está sendo filmado 24 horas por dia. Não, né? Absolutamente. Então, tem assim as diferenças. E se alguém te lembra, você automaticamente vai analisar. Aí vai entrar a Eleni, psiquiatra. Parece que ela é psicóloga. Vai virar aquela chavinha que você tem e você passa a analisar. É automático isso. Sim. Mas se você está numa roda de amigos e ninguém fala nada, ou se você conhece alguém e tal, e daí vem aquele dedo duro, né, que fala para a pessoa, é doutor em psicologia, faz psiquiatria e tal, pronto. A pessoa já dá um bloqueio, né? Mas você vai me analisar? Daí você não diz, eu não estava analisando, mas daqui pra frente eu vou. Porque vem automático essa análise. Aí a pessoa já imagina você fazendo assim. Conta, paixão. Não é? Daí você... Aí já puxa o guardanapo aqui, já vira aqui e fala... então você gosta de gin com tônica. Não é? Vou ver a sua personalidade. Como é que é a sua relação com o seu pai? Não é?
e a pessoa chega e cruza uma perna e você fala, bom, cruzou a perna direita em cima da esquerda, cruzou a perna esquerda em cima. Então, os gestos também falam por si, você começa sem querer analisando. Por que a pessoa fica o tempo todo com o braço cruzado, balançando a perna, né? E você começa a analisar os gestos da pessoa sem querer. Aí você chega e fala assim, não, sua mãe, ela te tratava bem? Você tem algum problema com a sua sogra? A sua sogra. Sim, certeza. Tem certeza? Porque o pessoal imagina mais ou menos assim, né? Exatamente. Então, é umas coisas, é uma viagem, na verdade, né? Sim. Porque você tá ali num barzinho, num restaurante, numa pizzaria. Você não vai ficar analisando 8 pessoas que estão ao seu redor. Pra quê? Você não tá fazendo uma terapia de grupo? É verdade. Não é? Mas já rolou, tipo, vamos botar, não grupal, mas, por exemplo, se tivesse um grupo de amigos, mas aí você e seu marido chega assim, não, aquela ali. Já rolou? Da gente olhar ao redor? Olhar ao redor, até mesmo próximo de você, ou na mesma mesa. O que a gente comenta muito, Yuri. Mas só entre vocês dois. Só entre nós. O que a gente comenta, às vezes, é a questão do celular. Ah, sim. Sabe, assim, porque nós não temos esse hábito, né? Tudo bem, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da tua própria vida. Sim. Mas se você sai com a tua esposa, com o teu namorado, por que você vai cada um ficar no celular? Se você sai numa roda de amigos, então faz um grupo no WhatsApp e conversa através do grupo, não é? Fica então, na mesa, junta lá na mesa lá e grupo WhatsApp. Se você prestar atenção, né? Se você não fez isso ainda, faça. É o que as pessoas fazem. Sai em grupo e cada um tá no teu celular. Pra que então saiu? Se você não vai ficar no presencial, vai ficar online o tempo todo, fica na tua casa e conversa no grupo, não é? Com certeza. Então, às vezes a gente até comenta, pessoal, não é melhor a gente montar um grupo, tal, a gente fica conectado todo mundo, né? Claro. Para ver se as pessoas param com esse mau hábito. E quando nós vemos um casal fazendo isso, pra gente é estranho, porque nós não temos tanto tempo de conversar, né? Sim. Então a gente sai para conversar realmente coisas da nossa vida, né? Assim, não resolver assunto, mas comentar o que aconteceu. Ele viaja bastante, né? Então a gente conversa muito, nós temos esse hábito. Então o celular tá sempre na bolsa, o meu e o dele, né? Se tocou, a gente atende, se não tocou, tá tudo bem. Se alguém mandou mensagem, nós vamos ver depois que chegamos em casa, né? Exceto se é minha mãe, se é a mãe dele, os pais dele e tal. Minha filha, daí vai ligar. Mandou mensagem, viu que a gente não visualizou? Vai ligar. Então a gente adotou isso e dá muito certo. E na minha família é a mesma coisa. Nós vamos visitar a minha mãe, a gente não fica no celular. Às vezes mostra uma coisa ou outra, tal, e a gente tem mesmo esse bate-papo. Ah, legal. Isso é importante, né? Porque, sim, com certeza. porque hoje realmente as pessoas ficam muito no celular. Quando eu saio com a minha esposa, assim, eu evito, né? Às vezes só quando vibra, assim, eu olhei, assim, não é nada importante, pronto, acabou. E aí segue pra gente curtir, conversar, porque a gente valoriza, né, a pessoa. Sim, porque isso aqui, a gente não pode ser escravo disso. Sim. Né? Isso aqui se tornou necessário. Sim. Né? Para as horas necessárias de fato. Então você sai para um lazer e vai ficar preso ao celular, então é melhor não sair. Com certeza. Né? Este é o meu ponto de vista, tá? Tá levar celular à mesa na hora das refeições, eu acho totalmente errado. A hora da refeição é sagrada. Eu cresci ouvindo meu pai dizer isso. E o Gabriel, o pensador, também. Não é? Então, exatamente. Café da manhã, gente, é 20 minutinhos de café da manhã. Deixa o celular, depois vê. Eu vou comer e responder mensagem? Não. Agora é o momento de você fazer a sua refeição sossegada. Tocou o celular, olhou lá, não é emergência? Depois eu retorno. Né? Então, nós temos esse hábito na minha família, nos meus familiares. Enquanto come, celular guardadinho, no bolso, na bolsa. Depois a gente pega para ver se tem alguma mensagem que temos que responder, né? Rapidinho. Claro, caso contrário, segue a conversa, o bate-papo, né? E celular depois cada um que vem em casa. Ah, legal. E já aconteceu alguma situação assim com você, uma situação bem cômica, assim, seja provavelmente no consultório, isso aí com certeza, né? Não precisa revelar nomes, né? Obviamente, até aquele negócio de
doutor e paciente, né? O sigilo, né? Sigilo bancário, praticamente. Mas uma situação assim que você... Que deve ter vários, não é impossível não ter. Como assim, não levando o lado pejorativo, mas é cada doido que aparece. Já aconteceram. Só falando, não, eu entendi o que você né? disse, assim. É tipo assim, eu sempre uso muito uma frase. Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu não vi nem metade. Né? Eu até imagino. Então, assim, já aconteceu por exemplo, uma pessoa procura para fazer terapia porque está em fase de divórcio, né? Está em processo de divórcio. Geralmente a mulher, né, que vai e dá escândalo, eu quero ver quem é a psicóloga, tem um caso com a psicóloga, tá se separando de mim por conta da psicóloga, né? E geralmente esses casos são o quê? Amigos advogados que indicam, porque eu tenho especialização em psicologia jurídica. Então, a parte de divórcio, os meus amigos que sabem disso, né? Que quando você tem a especialização em jurídica, forense e penitenciária. Que é uma especialização bem complexa. Sim. Então, você pega daí a parte de divórcio, para atender filhos de pais separados. Então, os meus amigos advogados acabam me indicando. Hoje já não muito, porque eu não tenho mais espaço para abrir pacientes novos, né? Graças a Deus. Que bom, isso é bom. Só quando eu dou alta para um paciente que vaga alguém, daí eu acabo abrindo pacientes novos. Sim. Então, já aconteceu por diversas vezes de mulheres, ex-mulheres, entrar, namoradas, tanto que eu uns 3 anos para cá, a partir das 18, 19 horas, eu não atendo mais algo determinado tipos de homens, né? De uma faixa etária, ou então que eu sei que vai causar problemas. Então, eu atendo quando é terapia de casal, quando o marido faz e a esposa acompanha e fica na sala de espera, aguardando o atendimento. Sim. Quando a esposa vê realmente que é um trabalho sério, que eu não estou ali para brincar, que eu também tenho meu marido, e eu não vou trocar o meu marido por qualquer outra pessoa. Então, assim, quando realmente as pessoas, idosos, né, também, às vezes eu atendo, e mulheres, né, que eu atendo mais à noite, e também adolescentes. Caso contrário, eu procuro atender mais durante o dia. Por quê? Eu vou te explicar. Porque o espaço onde eu tenho consultório no Jardim Mercedes, em Limeira, em Piracicaba, no centro de Piracicaba, tem várias salas. No andar superior, área da saúde de Limeira. No andar, no primeiro andar, é mais advogado, consultorias, corretoras e outros, né? Então, à noite, geralmente, quem fica, são as pessoas da área da saúde. E, às vezes, eu fico sozinha com o paciente. Então, esse horário, eu já não gosto de atender determinado público. Tá certo. Eu prefiro me resguardar. Entende? A questão de segurança Exatamente. Também. Porque assim, às vezes o seu paciente é uma pessoa bacana, mas aí e a esposa ou o marido? Exato, né? E assim, ambos, né, os consultórios, Limeira, Piracicaba, são monitorados por câmera, tudo certinho. Meu marido monitora pelo celular dele. Sabe quem entra, quem sai por câmera até o corredor, né? Entrou pro consultório, não é permitido câmera. Mas tem esse controle de quem entra, quem sai, né? No espaço ali, na sala de espera, tem câmera também. Tanto que às vezes a gente pega alguém aguardando, dormindo, né? É muito engraçado isso. Mas faz parte, não tem problema, porque geralmente dura 55 minutos a 1h10. Então, às vezes a pessoa está cansada e acaba dormindo mesmo, mas a gente brinca no grupo, né? Que a gente tem um grupo do espaço e tal. E a pessoa aproveitou para tirar um cochilo, né? A gente brinca bastante em relação a isso. Mas também não expondo quem dormiu, nada disso. A gente só aparece até onde deixou o sapatinho ali e deitou realmente no sofá, na poltrona e relaxou por completo, né? Então a gente brinca, mas é sempre monitorado. Aquela coisa assim, nossa, tá tão gostosinho aqui, sofazinho bom, né? Porque parece que sofá de consultório é melhor que de casa. O duro que é verdade. E eu vou dizer pra você que eu já cheguei a cochilar também.
realmente esperando minha mãe em consultório. Não vou mentir pra quem você. Nunca? Quem não nunca? é? Sabe aquela pescadinha que você tá lendo a revista e dá aquela coxa. Opa! Não, né? Se eu tô lendo alguma coisa assim, eu não pescar, eu falo, não, eu concordo. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Então é isso, né, as coisas que às vezes eu dou risada é por conta disso, que às vezes entra desesperadamente lá, a ex ou a esposa mesmo, gritando, precisa alguém daí intervir, né, realmente, porque eu ouço o grito, eu peço para o paciente ficar calmo na sala e vou até lá resolver, mas daí sempre vem alguém de uma outra sala para contornar a situação, né, porque a gente não sabe do que a pessoa é capaz. Claro, com certeza. E também nós temos, às vezes, alguém que recebe algum tipo de guia, né, dependendo da denominação, né, e durante a terapia a pessoa incorpora ali e você tem que buscar ajuda daí. Agora entendi quando você falou guia, agora associei, entendi. Isso. A gente não trabalha, né, a parte religiosa, a doutrina, cada um tem a sua, né? Sim. A gente somente pergunta se pratica o ateísmo ou tem uma fé, né? Sim. A gente costuma trabalhar com embasamento realmente. Se a pessoa não crê em nada, né, não tem fé, você tem uma certa linha para conduzir aquele acolhimento. Se ela tem fé, já é uma outra abordagem. É aquela coisa assim, não, só graças ao universo. Exatamente. Daí você fala, quem criou o universo? O universo. Se for a pessoa atua, no caso. Não é? Então é assim, e às vezes você tem que se policiar, porque vai com... Opa, vai com a sua mãe que estava esperando. Vai tudo bem, né? Vai em paz. Vai em paz. Tal, né? Porque isso às vezes sai que é automático, vai com Deus, né? Com certeza. Nosso, que é maravilhoso, que realmente a gente deseja que as pessoas vão bem, né? Claro. Vai em paz, vai em tranquilidade para casa, né? Vai em segurança para casa, Cuidado né? com a sombra, hein? Não é isso? Então você, vai com segurança para casa e tá tudo ok. Então são essas peripécias que acontecem. E também na área, quando você vai tratar alguém na área sexual, né? Que existe a terapeuta sexual, né? E existe a terapia sexual, né? Tem a terapeuta que vai fazer realmente um estímulo na pessoa para ajudar. E a nossa parte não, né? Na psicologia você faz terapia sexual para ajudar a pessoa, né? Na libido, para ajudar a pessoa talvez que é muito acanhada, né? Disso eu não sabia, assim, dessa parte, né? Que legal, não sabia não. Não, assim, a gente tem, né, também tem que fazer um estudo nessa parte, né? Porque também é emocional, né, Yuri? Quando algo não tá bem nessa parte, é o nosso emocional. Então, você vai trabalhar o emocional para que melhore todas as áreas, inclusive essa. E quando alguém te procura para ajudar nesse sentido, você vai pro lado emocional. Então, tem aquelas pessoas que confundem, né? Elas acham que você vai ajudar ali na prática, entende? Sim. Então, daí você fala, então, neste caso, eu vou encaminhar você para um profissional da área. Chega assim, olha para a doutora Leni e fala, ai, não, pera aí. Não, espera que aqui você veio para outra coisa. Então, daí eu sutilmente, eu falo, olha, você está confundindo, né? Eu acho que você procurou um profissional errado. E não acontece mais, como eu te falei. Os pacientes já são mais, né, antigos. Sim. Exceto um ou outro, mas que vem por indicação de alguém, né? Que às vezes é primo de alguém, amigo de alguém, já sabe da abordagem, da linha realmente. Mas lá atrás, quando vinha um paciente novo com algum problema e tal, mas você não vai me ajudar? Como? Na prática, não, meu querido. Então, você vai ter que ser encaminhado para um outro profissional. Essa não é minha área. Tem ali na Baixada, ali, descendo ali no centro, tem umas profissionais ali. Então, mas temos, né, que nem a sexóloga, no caso, né? Sim, com que certeza. vai auxiliar de uma outra maneira, que vai, né, diferente. Muitas das vezes nem é, assim, na prática, né? Não,
É como se fosse também uma certa terapia também. Exatamente. Né? Só que a sexóloga, ela vai ter o quê? Os órgãos, né? Para estar mostrando realmente, para despertar estímulo, ela vai explicar na íntegra. E nós, enquanto psicólogo, quando você tem um treinamento de terapia sexual, você vai explicar na parte emocional enquanto sexual, entendeu? Entendi. E você já usou muito aquele termo assim, ó, nem Freud explica? Muito. Praticamente todos os dias nós falamos isso, nem Freud explica, né? Ou então é Freud, hein? Eita, lá, né? Tá Freud hoje. Tá Freud hoje. Foi um pouquinho antes aqui, deu um Freud. Deu um Freud, pois é, tá vendo, né? E temos também o tal do botãozinho do dane-se, que você aperta, né? O botão do foda-se. Exato. É bom demais. É maravilhoso. Então, às vezes, a gente até aconselha, né, como receituário realmente terapêutico, para o paciente, aperta aquele botãozinho do dane-se. Dane-se, né? O paciente vira e fala, qual é esse botãozinho? Você sabe. Ele repete na íntegra, é esse mesmo. Tá certinho você? Não, mas tá certo, é bom às vezes bota pra fora, seja da melhor maneira, seja falando, seja praticando um esporte de porque nós impacto. não somos baú, né, Yuri? Nós não devemos guardar nada, né? Não, o que você sente, você fala, claro que de uma maneira educada, mas não deve guardar, não. Conta até 10, até 100, até 1000 se preciso for e fala. Não precisa ofender, não precisa xingar, mas desabafa, porque você às vezes não quer ferir o outro e fica ferido. Com certeza. Aí chega aquela pessoa assim, não, doutor, já tô chegando no 1.200.000 e lá vai... Não é? Desculpa as brincadeiras, né? Mas isso bom, mesmo. Mas é bom ter essa abertura, né? Poder conversar com alguém, ter uma profissional para conversar. Eu digo porque depois que, às vezes até minha esposa, chegava nos momentos que estava estressada, assim, você não tem terapia hoje não? Eu falei, não, é só tal dia. Ela tá precisando, né? Pede para antecipar a sua terapia. Pede para antecipar a terapia. Mais ou menos isso. Bem isso mesmo. E você como terapeuta, você também tem uma terapeuta? Com certeza, eu tenho um terapeuta. Um grande beijo pro meu terapeuta, né? Se ele acompanhar, depois ele vai ver que eu estou mandando um beijo para ele. Na verdade, o meu analista, ele foi meu professor em psicanálise, porque ele já era meu analista. E ele tem uma escola de psicanálise e tamanha foi a minha curiosidade em fazer o curso, né? Eu concluí, fiz 3 anos de psicanálise clínica, com direito à regressão clínica, com direito à hipnose clínica. Então, eu faço toda essa abordagem, eu trabalho com regressão, com hipnose clínica. Gente, eu tô curioso agora. Eu ia entrar nesse assunto, mas você já chegou antes, já. Pois é. Eu acho, assim, hipnose, eu não vou falar que eu não... sabe aquelas brincadeirinhas assim? Eu falei, nunca fiquei hipnotizado. Mas, em transe. Em transe. Boa. Então você também trabalha com a parte de hipnose, regressão. Sim. Elas ambas estão interligadas, sim. Porém, uma coisa é diferente da outra. Você já pediu pra alguém imitar uma galinha? Não, nunca pedi, na verdade. Assim, é muito complexo essa parte, claro. Né? Porque assim, a pessoa tem que estar realmente convicta que ela quer fazer uma regressão clínica. Né? Porque eu posso... Tá confortável, exatamente. Né? Porque, de repente, você tem os lampejos de memória, mas não tem certeza. E, de repente, você descobre que o seu herói é um sapo. Entende? Com certeza. Então, assim, a pessoa tem 60 anos e algo aconteceu aos 4 anos de idade. Né? E aquela pessoa que para ela é tudo na vida, é o exemplo para ela, em meia hora se torna um sapo, um príncipe virou um sapo, né? Eu lembro que aconteceu tal coisa, mas não lembro com quem foi e o que foi. E na regressão a pessoa vê quem foi a pessoa e o que de fato fez. Então isso pode levar ao suicídio, pode levar a pessoa a desencadear uma depressão. Nossa, sério? Incurável, sério. Então, assim, não é só brincar... Não, falei brincando, né? Mas não é só brincar com a mente. Porque a mente é realmente algo, assim, muito poderoso. Maravilhoso, né? É fantástico.
fantástico, nós temos um poder na mente gigante, né? Então, assim, quando você vai para lembrar de algum momento feliz, é bom até. Embora tem todo um histórico, né? A pessoa vai ter que assinar um termo, né? Termo de responsabilidade, porque você não sabe o que pode acontecer depois, né? Dessa regressão, dessa hipnose. Porque às vezes você consegue fazer a regressão sem a hipnose, às vezes você tem que colocar a hipnose junto da regressão, Quando é muito profundo, a pessoa tem que hipnotizar a pessoa. Hipnotizar mesmo. Isso. Então, é mais complexo. E ambos têm que assinar um termo de responsabilidade, realmente. Nossa, que curioso, queria fazer. Fiquei muito curioso agora. Eu sempre já ouvi casos, né, de pessoas que ou voltaram vidas passadas, né? Geralmente, às vezes, volta vidas passadas, volta desde o ventre, né? Sim. Então, você escolhe, olha, eu quero uma regressão a partir de 1 ano de idade. A partir do primeiro mês de gestação da minha mãe, eu quero uma regressão de vidas passadas. Então, tudo isso, mas isso vai mexer com o nosso sistema nervoso central. Sim. Né? Porque talvez você pode, no meio do percurso, ver coisas que você não gostaria. Caramba, que... Daí nem Freud explica, né? Verdade. Que ele é o pai da regressão, na verdade, né? Verdade. Então, caramba, olha. É uma linha bem complexa. Fiquei impressionado. Nossa, muito legal saber. Mas é fantástico, é muito bom. Então, você tem muitas especialidades. Tenho, graças a Deus, tenho. A doutora multitarefas, é tipo Bombril. É mais ou menos isso, polivalente. Daqui a pouquinho, doutora Helene, 1001 e mais algumas utilidades. Né? Acho que já passou de 1001, deve ter mais aí. Mas isso é muito bom, né? E a gente aprende também com as pessoas, né, Yuri? Eu falo que eu aprendo a cada dia com pacientes, eu me surpreendo e aprendo. Ah, legal. Não, é igual aqui também. Eu adoro conversar com o meu público, conversar com meus convidados, que eu gosto mais de ter esse bate-papo do que ficar ligado só nos números, assim, fora os horários, no caso, né? O horário é outra história. É esse número, a gente tem que ficar de olho. Mas, digo assim, números eu falo espectadores e tudo mais. Sim, com certeza. Porque eu acho que é muito mais gratificante a gente ficar interagido na conversa, conversar. Tanto que teve convidados que a gente conversa até hoje, pergunta, e aí, como é que você tá? Né? Por exemplo, teve uma convidada que viu que eu tava doente, mandou, a gente ficou pegando amizade mesmo, me mandou assim, você tá bem, ou qualquer coisa, só chamar, hein? A gente pega amizade, isso eu acho legal. Com certeza, tornar um carinho, né? Sim, com certeza. É muito bom, realmente. Olha, Helene, eu fico muito feliz mesmo pela sua presença aqui. Foi um bate-papo muito bom. Dá pra ir muito mais. Ó, já passou. Nossa, nem vi. Passou 1 hora, você viu? Você sentiu que passou 1 hora? Não senti. Tá vendo? Isso que é legal. A gente vai falando. Sim, vai fluindo, né? Na verdade, né? É um bate-papo descontraído que a gente acaba sanando dúvidas, né? De muitas pessoas e também, na verdade, abrindo, né? Para as pessoas. Para pensar que nós não somos um baú fechadinho, que a gente também pode falar, né? Claro. Eu não falei de nenhum paciente, eu não contei nada de um paciente, somente da minha vida e como funciona o trabalho realmente. É bem divertido, pelo jeito. Com certeza, Cada dia uma novidade. Com certeza, só de ir para Paulina todo dia e voltar. Pois é, né? Cada dia uma coisa diferente. A playlist do Spotify já tá repetindo? E o mais... com certeza, com certeza. Não, e o mais engraçado é que às vezes eu deixo para ouvir os áudios, né, no multimídia. Eu boto lá e vou ouvindo, porque às vezes tem paciente que já tem o meu particular, né? Uhum. E porque a secretária não tem acesso à área dos problemas dos pacientes. Sim. Então ela só faz o agendamento, né? E a entrevista inicial, né? Pelo WhatsApp. Somente o nome, data de nascimento, só. A queixa principal fica comigo mesmo. E o paciente, ao longo do tempo, ele vai, às vezes, desabafando em áudio de 15, 20 minutos. Esse eu não tenho tempo para ouvir de verdade. Não dá, né? Então, daí eu deixo para ouvir na pista. Então, eu vou ouvindo, vou para Paulina ouvindo o áudio, às vezes, e volto ouvindo o áudio. E o meu playlist fica para depois, né?
a minha playlist, na verdade. Sim. Fica para depois. E então é isso, porque quando você ouve, você presta atenção. Agora, o visual não tem como, né? Ou você dirige, ou você vai olhar o vídeo, né? Por isso que também, como eu falei de novo, a gente está disponível em formato de áudio, então você pode seguir a gente lá também lá no Spotify, que vai ter outras conversas lá para você ouvir também e dar boas risadas. Com certeza, né? E até gostaria de falar para você, Yuri. No início da pandemia, eu trabalhei por 3 meses online, né? Atendimento online. No hospital foi presencial, não teve choro nem vela. Choro nem vela, verdade. A testagem até hoje, nós fazemos a testagem às segundas-feiras, né? Eu não fui infectada pelo vírus. Que bom. Né? Já tomei a dose de reforço. Tomei em fevereiro, março, primeira, segunda dose. E agora a dose de reforço tem 1 mês que eu tomei. Então, não fui infectada. Apesar de 70% da minha família ter sido infectada. Caramba. Graças a Deus, eu não tive esse contato com o vírus em mim, né? Eu tive contato com pessoas infectadas e, graças a Deus, não fui infectada. A prova disso é que os testes, até hoje, todos não reagentes. Nem o IgG, nem o IgM. Então, eu realmente não fui infectada. E lá no começo da pandemia, os consultórios fechados, 90 dias online. Sim. Automaticamente, nem todo mundo aderiu, né? Porque o online é mais complicado, pessoas mais idosas não gostam, né? Tem adolescentes que travam, tem dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei um atendimento até 10 pessoas por dia, gratuitamente, por 3 meses. Atendia 10 pessoas, cada pessoa 25 minutos, onde eu pude conhecer diversas pessoas. Eu atendi, eu acho que durante 3 meses, umas 135 pessoas, mais ou menos, né? Porque era um momento que eu vi que estava todo mundo com a saúde mental afetada, né? De uma maneira ou de outra, apresentava alguma patologia, e eu me dispus a fazer esse trabalho, e para mim foi muito gratificante poder estar ajudando alguém que tanto precisava naquele momento. Acho que o governo tinha que criar o Bolsa Psiquiatra. Não é? Poderia, né? Depois dessa pandemia aí tem que criar o Bolsa Psiquiatra, faz um atendimento, seja online, seja no consultório, porque realmente essa pandemia mexeu muita gente. Com muitas. Eu, graças a Deus, eu não tive a parte assim, não precisei trabalhar em casa, né, porque eu trabalho aqui perto mesmo, mas aí eu não tinha muito contato com outras pessoas, apesar de eu ter pego o Covid, mas não foi no trabalho, foi não sei, mas não foi, eu sei que não foi no trabalho. Mas eu e minha esposa nós tivemos, minha mãe também teve, mas não foi, ela não mora comigo, mas ela foi quando eu estava na casa da minha irmã, e realmente é muito ruim. O tempo que eu fiquei em casa, mas é aquela coisa. Quando eu peguei, foi naquele início assim, nossa, é o Covid, mas ninguém sabia mais ou menos o que era o Covid. Então eu só ficava meio doido mesmo. Então a gente imaginava, amanhã eu não vou acordar, amanhã meu pulmão vai parar. Mais ou menos assim. Hoje não, hoje o pessoal já sabe como é que é, né? Só em casos muito graves mesmo para acontecer o óbito. Mas até chegar nesse período aí, realmente foi algo, e eu acabei desligando o ventilador. E é assim mesmo. E realmente foi algo que eu aprendi a ter um pouco mais de controle. E a minha terapeuta também me ajudou bastante nessa época. Tudo que eu falo, minha psicóloga é minha vida. Com certeza, né? Não é? E assim, o coronavírus, ele assustou quem teve e quem viu os familiares também serem infectados. Sim. Talvez até mais quem teve alguém da família infectado do que ele próprio, né? Porque era assustador, é assustador. Quem não viu uma pessoa no respirador não tem noção de como a pessoa se bate, por isso que ela é sedada realmente, né? Porque ela não consegue, ela tira, ela sai do respirador, porque às vezes tem que ficar de prona para poder realmente pegar o pulmão, né? Para conseguir oxigenar o pulmão e não dar uma embolia pulmonar. Então é triste, é desesperador realmente. E as pessoas acabaram, quem tinha uma patologia na pandemia, no início, passou a ter 2, 3. Quem não tinha, desencadeou pelo menos 1 ou meia, né? A ansiedade foi o que mais pegou, né? Mais pegou. A ansiedade e a bipolaridade também.
né? As pessoas, por quê? Muitas pessoas também, que às vezes dá uma esquecida nas coisas. Não, é por conta do coronavírus. Quanto tempo você teve? O que eu fiquei em casa mesmo, fiquei uns 15 dias mesmo. Não, há quanto tempo? Tem mais de um ano. Até 1 ano e meio você vai ainda ter algumas sequelas dele, porque ele mexe com a memória, né? Eu vou falar pra minha mãe que tá com... Então, não, ela vai voltar. Calmamente, em passos de formiga, mas ela vai retomando a memória. Então, o que eu sugiro? Que leia bastante, que assiste bastante, que busque autoconhecimento através da rede social, na internet. Nós temos aí uma internet maravilhosa, que seríamos de nós se nós não tivéssemos essa tecnologia hoje, com essa pandemia, teríamos ficado todo doido. Não é? Tinha acontecido alguma guerra aí. Pois é, então. E nós fizemos essa guerra internamente, ainda com essa tecnologia maravilhosa que nós temos. Então, com a pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas não sabiam nem viver junto, quanto mais conviver, né? Daí teve muita Maria da Penha, muito divórcio, né? Verdade. E teve também o João da Penha, né? Porque muitos homens também apanharam. Ninguém falou, Só ninguém falou, exatamente. Mas os homens também apanham e muito, né? Só tem vergonha, mas a gente chega lá na delegacia e fala assim, o que você veio aqui? Eu apanhei. Qual foi o nome do cara? Eu falei, então... Deixa quieto. Então tem tudo isso. Chamando ali. E houve muito isso, as pessoas não sabiam viver e passaram a conviver, né? Porque assim, todo mundo sai de manhã e vai para o trabalho. Esposa, marido, filho vai para a escola. De repente, todo mundo confinado. Quem ficava 3 horas por dia, que era das 19 às 22 iam dormir, passou a conviver 24 horas? Imagina, guerreando mesmo, né? Muitas pessoas, claro que exceto, tem famílias que soube administrar muito bem isso, né? Eu, assim, reverencio realmente a família que deu conta do recado, né? Que soube contornar toda a situação da pandemia e sobreviver à pandemia, né? Com o casamento certinho, né? Mas nós tivemos um índice de divórcios gigante e o índice da Maria da Penha também gigantesco, cresceu muito. Caramba! Nossa, quando pega esses números assim, a gente não tem noção. Não. Né? Mas aconteceu muito, muito. E desavenças, né? Entre pai e filhos, mãe e filhos, mãe e filhas. Muitas desavenças durante esta pandemia, infelizmente. Aí chega assim, vou embora daqui. Você não vai embora porque não pode. Então, porque os adolescentes, Yuri, não tinham o que fazer. Eles ficavam jogando. Entende? Teve um tempo que tinha a aula remota, online, ou depois o ensino híbrido. Né? E as escolas públicas era aquele ensino que buscava uma apostila e fazia em casa e devolvia. O que essas crianças, adolescentes fariam? Se não é internet, ou era televisão ou era internet, jogos, né? Tá certo que os pais têm que monitorar sim, porque nós temos aí dentro dessa tecnologia coisas horríveis. Claro, porque certeza. Isso constrói e destrói, né? Isso daí tem sites que ensinam como matar o outro, como tirar a sua própria vida, né? Como fazer 1000 coisas. Então nós temos que estar atentos, mas devemos também pensar que eles não tinham o que fazer. Então, vamos monitorar, mas vamos também deixar que eles façam algo, preocupar a mente, porque eles não tinham mais horário para dormir e nem para acordar. Verdade. Eu falei pra minha esposa, se eu ficasse em casa trabalhando, eu trabalhar só de cueca. Houve muito isso, né? O pessoal de terno e de cueca, de terno e de bermuda, né? Tipo Bonner, né? O pessoal fala. Exatamente. Né? Mas não podemos pensar assim, ainda que seja em casa, nós temos que nos arrumar como se fosse sair para o trabalho fora realmente, por conta da nossa autoestima, né? Claro, nós vamos acostumando aquela zona de conforto, levantou de pijama e vai trabalhar, deixa oculto, né? O vídeo, né? A câmera fechada e somente o áudio e vai trabalhando. Mas num determinado momento chega um filhinho e pinta a boca do pai com batom e o pai aparece lá no vídeo com batom, né? Exatamente. Olha, eu
Nossa, tem bastante coisa pra gente conversar, mas né? Deixar... marcaremos Vamos marcar, sim. uma nova data. Vamos marcar sim, sem problemas técnicos dessa vez. Com certeza, se você quiser marcar uma live no meu consultório, podemos fazer também. Ah, legal, algo a se pensar, né? Sim. Numa noite, tipo 8 horas da noite, 9 horas, né? Se não tiver problema para você, podemos marcar, tal, né? Você leva... podemos fazer uma live pelo Instagram, sim. né? Se for o caso, pelo YouTube também dá certo. Então, eu recebo muitas pessoas com live assim, no consultório. É legal, isso é importante. Mas vamos combinar assim. Mas, você acha que acabou? Agora aquele momento que todo mundo espera, todo mundo... É a capa do vídeo. É a capa do vídeo? É a capa do vídeo, sabe? Quando você vê a pessoa... Se a pessoa fez careta, foi balinha boa. Se não fez careta, foi balinha ruim. Ai, meu Deus! Você está preparada? Sim, meu psicológico é sempre preparado. É sempre preparado. É psicólogo. Não é? Então a gente tenta, né? A gente tenta. Ter um equilíbrio emocional. Ter um equilíbrio emocional. Mas olha, só lembrando... Mas não estomacal. Não, mas se preocupa não, aqui não chega a afetar tanto. Eu acho, até agora ninguém falou nada. Ninguém falou nada, então tá bom. Ai, vai que tem uma balinha de cocô de rato aí. Não chegou a esse ponto não, mas tem de vômito. Ai, meu Deus. Ai, agora deu mais medo ainda. Eu prefiro o cocô de rato. Acho que não. Acho que nenhum dos dois. Não, mas tem a parte assim, você pode pegar uma balinha boa, uma balinha ruim. Entendi. Tem os dois lados. Então tá bom, é balanceado. É balanceado, então só lembrando a galera de novo pra vocês, amanhã vai estar disponível no formato de áudio, então pesquisa lá, Magrelo Cast, quarta-feira às 9 horas da manhã no meu canal no YouTube, o Yuri Savi. A gente vai estar divulgando, tanto eu quanto a Eline vai estar divulgando lá nas nossas redes sociais. Né? Agora eu tenho a opção de botar o link, né? Facilitou a minha vida um pouquinho. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, a pessoa só clica e vai direto. Exatamente. Então, muito obrigado por todo mundo, mas ainda antes de dar o tchau... Derruba os tambores. Ó, você vai pegar uma balinha, qualquer balinha. Aí na hora que você pegar a balinha, antes de você comer, você me mostra pra eu te dar esperança. Né? Ou desesperança. Ou desespero. Aí você olha pra câmera, dá aquela bela mordida. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. Vamos na branquinha, que ela tá com uma cara mais bonitinha. É a toda branca? Toda branca. A toda branca, ela pode ser de coco. Não é cocô, tá? É de cocô. Não tem circunflexo. Esse não. Ou leite estragado. Ai, meu Deus. Leite estragado com lactose ou sem lactose? Eu acho que com lactose. Dá aquela mordida boa. Pode morder à vontade. Não fez careta, então... É de coco! Tá vendo? Tem momentos que pode dar bom. Deu bom. Não é? A vida nossa é assim, né? A vida é nossa. Mas não dá um certo desespero um pouquinho? Um medinho, né? Você vê as cores, qual eu pego, qual eu não pego. Não, pra você ter uma ideia aqui, ó, igual eu te falei, tem um aqui, ó, tem um sabor aqui. Onde é que tá aqui, ó? Aqui, ó, morango e banana smoothie ou peixe morto. Tem essa também. Você poderia ter pego banana smoothie, né? Ou então peixe morto. Qual que é a cor? Era laranjinha com alguns pontinhos preto. Marrom, que medo, hein? Não, então tem vários. Tem aqui, ó, tem de marshmallow tostado ou insetos fedidos. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Como a nossa vida, né, Yuri? Então, a gente trabalha assim na psicologia também. Pois é, né? Tá vendo? A balinha simboliza a nossa vida. Exatamente, tem um lado bom e um lado ruim. Sempre depois de uma noite, da escuridão de uma noite, o sol sempre volta a brilhar, Exatamente, né? com sabor de coco. Com certeza. Eline, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. O bate-papo foi muito, muito bom mesmo. Fiquei muito, muito contente de saber um pouco mais desse lado da psicologia. Vamos sim marcar outro. Com certeza. Né? Eu que agradeço pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com você. Pode ter certeza que para mim foi muito descontraído.
Ah, que bom. Essa é a minha intenção mesmo. E agradeço a todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir, que nos escutou, que vai nos escutar. Que tem a galera que gosta de colocar ali no ao vivo, mas fica ouvindo. Sim, Podcastzinha bacaninha pra ficar ouvindo assim também. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo final de semana para você também. Com certeza, que seja abençoado. Amém. O meu, o teu e o de todos, né? Exatamente. Um ótimo domingo para todos. Fique com Deus. Um beijo no mamilo e tchau. Beijos, gratidão.